Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério através dos canais do Grupo KTV e também do nosso site www.diretodebrasilia.com.br. Campo e Vila Bola continua contigo. Pois é. Deputado, como é que então se pode resolver essa questão, né, de uma cidade como São Paulo, né, com 20 milhões, o estado de pessoas, e com esse número altamente reduzido, né, de delegacias? Logicamente, com adequação na própria legislação e aumentando essa capilaridade do Estado. Por isso que nós defendemos um conceito mais amplo da autoridade policial, para que possa ter a ação mais efetiva do Estado para atendimento ao cidadão. Eu sempre digo que a população é daltônica em relação a quem a protege. As pessoas não enxergam cor de uniforme. O cidadão não quer saber se é um jaleco preto escrito Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, se é um uniforme de Polícia Militar, se é um jaleco preto ou um boné escrito Polícia Civil, ou se é a Guarda Municipal. O cidadão quer ser protegido. O cidadão, ele não se importa qual é a corporação que está fazendo a travessia escolar ou afastando o traficante da escola do filho dele. Então, a luta corporativa para a instrumentalização da segurança pública e mesmo para a adequação da legislação processual penal é uma questão fundamental para ser resolvida nesse processo. Todo mundo vai ter que ceder um pouco aos seus anseios corporativos e pensar num bem maior, que é o bem da sociedade. Por isso, eu até defendo uma polícia de ciclo completo e que essa polícia, até a criação da polícia penal e de ciclo completo para que os crimes dentro do sistema prisional, na área de responsabilidade do sistema prisional, também sejam apurados pelo próprio sistema prisional e encaminhados diretamente à justiça. Como, numa sequência, as guardas municipais, que deverão ser transformadas constitucionalmente e serem colocadas dentro das instituições da segurança pública no caput do artigo 144, também fazerem a atividade de polícia municipal de ciclo completo que possa fazer o encaminhamento. Isso acontece na esmagadora maioria dos países no mundo. Brasil, Cabo Verde, continuam sendo exemplos de uma cultura que veio para a nossa legislação de Portugal. Portugal já adotou a polícia de ciclo completo há 40 anos. E nós continuamos no mesmo modelo atrasado. O ciclo completo é início e até o final do inquérito, né? Ali uma patrulha da Polícia Militar pega a ocorrência, faz o registro, tem a condição de fazer a investigação, a requisição de perícia e manda de forma célere à Justiça. De igual forma, as demais corporações da Polícia Rodoviária Federal. Você pega um caso, a Polícia Rodoviária Federal hoje. Nós temos locais no Brasil onde a Polícia Rodoviária Federal pega uma ocorrência com um indivíduo embriagado e tem que fazer uma condução. Onde está o distrito policial mais próximo, onde tenha um delegado de polícia? 700 quilômetros. Esse é Brasil. Agora tem um detalhe aí que eu gostaria de lhe perguntar com toda a experiência que o senhor tem aí, Major. É o seguinte, vamos resolver a questão das polícias. Agora, como é que resolve essa questão da polícia prende e a justiça solta? Olha, também essa é uma adequação e o nosso país ele precisa ter uma transformação em todos os níveis, a partir de uma transformação do comportamento da sociedade, a partir da transformação do comportamento da justiça, né? O Conselho Nacional de Justiça criou por uma resolução, legislado por conta, criando, por exemplo, audiência de custódia. Pois é. Audiência de custódia que ela se presta na prática, com perdão a todos os juízes brasileiros. Vai lá o preso, pergunta única: o senhor apanhou da polícia? O senhor foi bem tratado? E são colocados em liberdade, como foi colocado por juiz. Uma juíza outro dia no Nordeste pegou o indivíduo, ele tinha 4 pistolas e um fuzil com ele. Como ele não estava fazendo uma ação, ele estava só portando esses brinquedinhos, ela entendeu pela audiência de custódia: o senhor é gente boa? Sou gente boa.
Ele vai dizer O que senhor a gente ia usar isso para fazer algum mal para alguém? Não, de jeito nenhum. Então, o senhor vai continuar o processo pelo porte ilegal de armas, pela posse e pelo porte, mas por enquanto o senhor vai para casa mesmo. Entendeu? É esse o sentimento. A semana passada, o indivíduo ele já tinha agredido a ex-mulher. Aí a audiência de custódia, eu sou gente boa, sou apoiador da polícia quando o senhor espancou sua mulher. Não, então o senhor fica em casa. Aí ele foi, esfaqueou a mulher, matou a moça. E o juiz diz, eu não tenho bola de cristal para saber se ele ia fazer isso. E precisa. Então nós precisamos, e aí tem que ter uma transformação geral, legislativa, constitucional. O próprio critério hoje da escolha de ministros e o tempo de permanência dos tribunais superiores. Nós temos um ministro no Supremo que ele colocou 23 pessoas presas na Lava Jato na rua em um mês. Então, os critérios para a escolha desses ministros, hoje tem uma cultura, nós estamos aí com a Operação Lava Jato, é até parte de um seriado, quando o advogado diz, olha, eu consegui fazer o deslocamento do processo para Brasília, vocês estão longe do Moro, graças a Deus, em Brasília está tudo resolvido. Esse é o sentimento hoje dos criminosos. Então, essa questão de a polícia prende, a polícia está limpando o chão com a torneira aberta. De verdade mesmo. A audiência de custódia ela foi criada para dar a garantia para o preso. Lá não tem a vítima. Sabia? O cara assalta, ele espanca, ele estupra. No dia seguinte, o juiz não ouve a vítima. Só ouve para saber se as garantias constitucionais dele e a integridade dele está preservado. E na maioria das vezes solta, manda para o convívio da sociedade. A compreensão entre uma autoridade e outra, né? Aquela que prende, que leva para o juiz e que decide, são bem diferentes, né? Sim. O juiz não conhece exatamente o modelo antecedente, inclusive, ele não comparou. Né? Ele não sabia que esse exemplo que o senhor colocou, da pessoa que o juiz mandou para casa, tinha um porte de arma, chegou lá uma semana depois ele acabou matando, esfaqueou a mulher. Quer dizer, que situação é essa? Há uma incompreensão entre esses status, né? Entre a polícia que fez um levantamento rigoroso, entregou para uma decisão e a decisão desfez tudo o que vocês fizeram. E uma coisa, nós temos no Estado brasileiro uma dominação do que nós chamamos os laxistas penais. O que é um laxista penal? O laxista penal é o indivíduo que ele tem uma concepção. Já que a pena não recupera, para que a pena? Se o indivíduo delinquiu, é porque a sociedade não lhe deu oportunidade. Então ele não tem que ser punido, a sociedade é que tem que absorvê-lo e verificar formas de reinseri-lo e adequá-lo à sociedade. É bacaninha isso para teses acadêmicas. Olha, nós precisamos promover o desencarceramento da população presa no nosso país. Olha, nós temos a 4ª população carcerária no nosso país. E daí a solução para nós é soltar, colocar em risco a sociedade para dizer que nós não podemos ter medidas punitivas com restrição de liberdade. Nós saímos punindo a população 2 vezes. Então, é uma mudança de concepção. Os laxistas penais, esse garantismo penal, que é o garantismo para perpetuação do banditismo em todos os níveis. E o garantismo, aí você tem o juiz pela democracia, o Ministério Público pela democracia, correntes de juristas e membros da OAB, dentro da sociedade civil. Hoje é uma corrente dominante. Se perguntar para a população, eles falam assim, o que você quer que faça com a legislação penal e processual penal no Brasil? Fala, tem que ser mais rígida. Qual foi a tendência, as alterações legislativas no campo penal e processual penal que aconteceram? Tirando a lei de delação, que os resultados da Operação Lava Jato é por causa da delação, que é tão combatida pelos laxistas, mas nós não podemos ter dedo duro. Agora, entregou isso. Agora, deputado, e essas universidades do crime que são os presídios, como é que se resolve essa questão? O preso deveria trabalhar? Olha,
Eu tenho até um projeto dessa natureza, mas fica se discutindo a pertinência constitucional, que a Constituição de 88 está completando 30 anos, ela tem no artigo 5º e seus incisos, ela garantiu tudo. Garantiu que não pode ter pena de morte, prisão perpétua e cláusulas pétreas, que não pode, pétrea vem de pedra, que não pode ser mudado por emenda constitucional. Ela garantiu tudo. O preso não pode ser obrigado a trabalhar e quando trabalha tem que ser respeitado o seu pendor profissional. E tem o mecanismo da detração, do pagamento da pena, cada 3 dias trabalhados você ganha 1. E aí o advogado do preso já fala assim, mas olha, o meu cliente, ele é afinador de oboé. Mas não tem aqui esse trabalho aqui no presídio para isso, não tem. Bom, então ele não trabalha porque vocês não deixam trabalhar. Esse é o pendor dele. E a justiça acaba dando a condição da detração do 3-por-1 porque ele não está afinando oboé, porque não tem oboé para ele afinar. Então, nós precisamos mexer realmente na legislação, porque aqui se tornou o país da impunidade. E essa política de desencarceramento, olha, gente, esse coitadismo. Mas coitadinho, nós temos só 350 mil vagas carcerárias e tem 700 mil presos. Nós temos uma dificuldade, precisaríamos minimamente hoje de 21 bilhões de reais para equacionar essa questão do déficit carcerário. Agora nós precisamos pensar, e você, cidadão que está nos acompanhando, porque nós não temos a estrutura, você tem que suportar na sua rua o traficante, o estuprador, o ladrão violento. Então a questão da condição, nós queremos que haja a condição digna para o cumprimento da pena. Vamos ver o caminho, eu fiz parte da CPI do sistema prisional. E nós vimos que realmente os presídios são masmorras. Mas entre a masmorra para quem cometeu o crime, e tem umas mentiras que se diz, o cara roubou um pãozinho e está cumprindo pena. Mentira! A própria Lei 9099, que criou o juizado de pequenas causas, não tem ninguém primário que fez um furto cumprindo pena. Mentira! Nós temos a maioria que fumou uma baganinha de maconha cumprindo pena. Mentira! Na legislação de drogas no nosso país, o uso do entorpecente não é mais apenável com restrição de liberdade. Só que esses cretinos laxistas, eles têm um espaço, principalmente na grande mídia, para mentir, e a mentira repetida 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então, nós temos um problema sério, crucial no sistema prisional. Agora eu vou dizer para vocês, nessa CPI nós identificamos, os estados não se veem obrigados a passar nenhuma informação para o Departamento Penitenciário Nacional. Se eu perguntar hoje para o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, como eu fiz na CPI, eu dei meia dúzia de prensa nele e falei, eu não vou perguntar mais nada para o senhor porque eu não quero constrangê-lo. Porque é o Brasil que está constrangido com isso. 16 estados não informavam sequer quantos presos tem. Nós tivemos aquelas rebeliões no Norte e Nordeste, em que vários presos morreram, que até hoje tem familiar de presos dizendo, mas ele não apareceu. E o Estado não consegue dizer se ele estava lá ou não, porque ele foi, tocaram fogo, picaram, depois derreteram, puseram no sistema de esgoto e o sujeito não existe. Sabe por quê? Descontrole em relação a isso. A maioria das cadeias no Nordeste estão funcionando com aquele negócio de porteira aberta. Sabe o que é isso? Os funcionários não podem entrar, que está sob dominação dos presos, então simplesmente entra a comida e eles fazem o próprio regramento ali. Agora, deputado, o CPP pode resolver pelo menos uma parte dessas questões todas hoje no Brasil? O CPP pode ser, e ele vai fazer, e se Deus quiser, ele vai fazer o rito processual penal ser mais célere. As autoridades públicas estarem obrigadas a serem mais céleres. Quanto tempo hoje é um mínimo, um lapso temporal que pode se fazer o término de um inquérito policial com o seu arquivamento definitivo, oferecimento da denúncia? Você não tem, ele vai, aí cumprir os 30 dias, ele vai para o Ministério Público que já manda uma cota de volta e ele vai e ele volta e você tem casos que estão abertos há anos sem solução.
Então, você tem que buscar formas na legislação para você ter limite temporal, tanto para aquele que está com a responsabilidade do inquérito, quanto para o Ministério Público. E respeitar os limites, né? E respeitar esses limites. Justiça que não se cumpre, que demora, ela vira injustiça. Não é verdade, senador, o deputado? Bom, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e depois vamos tratar um pouquinho sobre, eu quero deixar essa pergunta já para o senhor, sobre a revisão do Estatuto dos Menores e Adolescentes, porque nós temos muito bandido adolescente aí, né, completando 18 anos no dia seguinte ao crime. E também vamos falar sobre política, candidatura de Jair Bolsonaro, que o deputado é um dos conselheiros nessa área de segurança. Nós já voltamos.